Olá pessoal, nesse vídeo eu dou uma visão geral do que é a área de recuperação de informação. Esse vídeo faz parte da disciplina de Ciência de Dados 2, oferecida pela UTF-PR. Meu nome é Luiz Celso. Em geral, o tema recuperação de informação não é tão associado à ciência de dados, mas como nesse curso a gente está vendo ciência de dados aplicada a dados não estruturados e como recuperação de informação é a base fundamental para a gente entender como a gente manipula, como a gente pensa diversas coisas relacionadas com o processamento de linguagem natural, eu acho que é um tema muito importante e a gente vai cobrir na disciplina alguns dos temas principais da área. Bom, primeiramente, a definição de recuperação de informação. Recuperação de informação é a atividade de obter recursos de informação que são relevantes a uma necessidade de informação de um usuário. O usuário tem uma necessidade de informação e um sistema de recuperação de informação deve ser capaz de oferecer recursos que auxiliem ao usuário a suprir essa necessidade que ele tem. Recursos típicos de recuperação de informação são documentos, imagens, música, vídeo, etc. Então, aqui um exemplo de um usuário precisando de recursos, né? Ele tem uma necessidade de informação, ele quer saber o que é recuperação de informação e o que o sistema precisa fazer. Nesse caso aqui, o Google, que a gente está bem acostumado, né? O sistema mais famoso de recuperação de informação, o que o sistema precisa fazer é obter recursos que são relevantes para essa consulta. No caso do Google, em geral, ele tem documentos, né, ou páginas da internet que são relevantes para a consulta que a gente descreveu. Mas essa necessidade de informação pode se caracterizar de diferentes formas e a gente pode pensar também em diferentes recursos que vão suprir essa necessidade de informação. Né? Então, por exemplo, mesmo analisando o que o Google faz, ele já oferece muito mais do que documentos como recursos para uma determinada consulta. Né? Algumas vezes o Google tenta dar uma resposta direta, né? Como a gente pode ver aqui, ele tenta entender o que você perguntou e tenta dar uma resposta. Ele pode oferecer outros tipos de perguntas que se pode fazer relacionadas com isso. Ele pode citar termos relevantes. Aqui nessa página não tem exemplos, mas algumas vezes ele sugere, até quando você vai preencher as coisas no campo de consulta também ele sugere. Ele pode sugerir imagens, ele pode mostrar também propagandas, né, também relacionadas com a sua consulta, pode oferecer notícias. Então, o conceito de recurso é muito amplo e vai depender do sistema de informação e do problema que a gente está querendo resolver. Aqui nesse caso, o recurso necessário é, por exemplo, a identificação de uma espécie, né? Então, de repente, você tem a foto de um bicho que você encontrou na natureza e você quer saber que espécie é essa, né? E aí um sistema de recuperação de informação pode tentar obter quais são os recursos mais similares ou mais relevantes para identificar essa espécie. Muitas vezes a gente não descreve explicitamente o que a gente está precisando e o sistema tenta capturar isso de acordo com o contexto. Né? Então o Google tenta fazer isso muito. Né? O Google Maps, os próprios celulares do Google, eles tentam te oferecer informação que vai ser útil para você naquele momento. Então, por exemplo, a navegação para você chegar no seu trabalho, ele te passa um pouco antes do seu trabalho e avisa se tem engarrafamento ou não. Ele pode te falar a previsão do tempo, né, no começo do dia, no horário que ele sabe que você acorda e quer saber esse tipo de informação. Então, muitas vezes a gente não manifesta ativamente essa necessidade de informação e o sistema tenta capturar através do contexto. E às vezes também a gente não tem uma necessidade de informação consciente, né? Então, por exemplo, o Facebook muitas vezes ele não está atendendo uma necessidade de informação necessariamente. Simplesmente as pessoas estão entediadas, estão cansadas do que estão fazendo, aí entram no Facebook para ver alguma coisa e para se distrair. E aí o Facebook tem que oferecer uma coisa que vá entreter essa pessoa nesse momento de tédio. Outro exemplo é quando a gente vai comprar coisas em lojas online, né? Aí a necessidade de informação também muitas vezes não é explícita, né? Você está lá comprando e você tem, em geral, em mente o que você quer comprar,
mas esses sistemas vão tentar empurrar outras coisas junto com o que você está comprando, seja baseado no seu histórico, seja baseado na compra que você está fazendo no momento. Então ele também está tentando, na verdade, entender uma necessidade de informação, ou, na verdade, influenciar a sua necessidade. Isso pode chegar num nível muito mais abstrato, né? Por exemplo, a Adobe, que é uma empresa que dá consultoria e faz diversos sistemas e diversas tecnologias relacionadas com mídias digitais, ela oferece um serviço para as empresas de Hollywood. Esse serviço as empresas dão versões diferentes dos filmes, de repente com músicas diferentes, algumas cenas diferentes, e a Adobe pega voluntários e coloca os voluntários para assistir esses vídeos e coloca sensores para todos os lados desses voluntários. Então está medindo a temperatura, está medindo as ondas cerebrais, o que eles conseguirem medir desses voluntários eles vão medir para tentar identificar quais as reações que eles têm às variações diferentes do filme. Então, se aparentemente as pessoas estão mais interessadas ou têm uma reação mais forte a uma determinada música ou um determinado encaminhamento de uma cena, eles vão e falam isso para Hollywood, e Hollywood faz a edição de acordo com o que foi percebido. Então, são coisas que a pessoa que está assistindo nem está consciente, mas a Adobe está tentando capturar. Então, isso também é um problema de recuperação de informação, mas agora por uma necessidade de informação, uma necessidade de entretenimento que é latente, que é não consciente. Bom, e quando a gente fala de recuperação de informação, volta aquela discussão que a gente já discutiu aqui no curso e vai falar de novo, né? Que é da estruturação dos dados. Então aqui a gente tem a nossa tradicional eixo, né, de estruturação e de quão amigável a humanos ou máquinas é o tipo de dado, né? O que acontece é que, em geral, a recuperação de informação foca mais nas partes, né, nos dados que tem menos estrutura, né, que são os mais difíceis para o computador entender. Então a gente tenta organizar isso de uma forma que seja eficiente para o computador tratar, mas a ideia é oferecer esses recursos como resposta à pergunta dos usuários, e os usuários é que vão interpretar isso, né? Não cabe ao computador interpretar, em geral, na recuperação de informação. Embora quanto mais o computador consiga fazer isso, melhor ele vai conseguir também atender a necessidade de informação do usuário. E aí, quando a gente fala de coisas mais estruturadas, né, como tabelas, árvores e grafos, em geral, quando a gente quer obter informação disso, em geral, a gente usa um banco de dados e usa consultas estruturadas. Então, em geral, a divisão é essa, mas isso não é totalmente separado e independente. Então, tem sistemas de recuperação de informação que trabalham no nível de tabelas, isso acontece, e também tem bancos de dados que se especializam em dados semi ou não estruturados, né? Então, existe uma mistura, mas em geral, quando a gente fala de informação, a gente fala de dados não estruturados. E aí, obviamente, bom, esses slides, né, a fonte desses slides é bem antiga, mas na época já tinha uma tendência muito forte, né, da área de recuperação de informação ganhar destaque, né, porque a grande maioria dos dados que a gente produz e que a gente usa no dia a dia são dados, na verdade, não estruturados, né? Então a tendência é que existe uma importância, existe uma necessidade do mercado de ter soluções eficientes para esse tipo de dado. E aí, obviamente, isso fez com que muitas das grandes empresas de tecnologia oferecessem soluções que apliquem recuperação de informação nos seus produtos, né? Então, por exemplo, os assistentes digitais, né, são um grande exemplo de recuperação de informação, e mesmo nas diferentes partes, por exemplo, da Apple, você tem coisas de recuperação de informação. Você usa o Apple Music, ele vai te sugerir músicas que você provavelmente vai gostar. Você usa a App Store, mesma coisa, te sugere aplicativos. O Google, né, que é um grande exemplo de recuperação de informação, sempre fazendo produtos relacionados com isso, né, mapas, uma busca, mesmo um óculos, né, que colocava informação e buscava informação bem na sua cara,
e os assistentes também. Microsoft também investe muito nisso e tenta, com todas as suas forças, alcançar o nível de eficiência do Google, né, com a sua máquina de busca, os seus assistentes pessoais também, e desde os primórdios lá do Office, quando a gente tinha lá o Clip, ele também era um sistema de recuperação de informação, não muito eficiente, mas ele tentava adivinhar e responder às necessidades de informação dos usuários. A Amazon é outro grande player nesse setor, né? Ela investiu massivamente nos assistentes e hoje é líder em assistentes pessoais, né? E é tão proficiente, né, nessas tecnologias, nesse tipo de coisa, que ela também é líder na parte estrutural que oferece soluções de hardware e software para empresas que precisam usar esse tipo de tecnologia e outras também. O Facebook é outro grande exemplo e cada pedacinho do Facebook você consegue observar que existem problemas de recuperação de informação sendo resolvidos, né? Seja na sugestão de propagandas, seja quando você faz uma consulta lá no grafo do Facebook, seja quando ele te sugere um amigo, seja quando ele te sugere alguma coisa na timeline, né, que alguém postou, ele está tentando adivinhar o que você quer, o que você vai interagir mais, né? Ou quando ele seleciona alguns comentários de um post para serem exibidos com mais destaque. Tudo isso são problemas de recuperação de informação. E agora a gente tem diversas novas tendências que estão super fortes e super importantes, com muito investimento de todas as grandes empresas, né? Muito focado hoje na questão de assistentes pessoais, né? Para que eles fiquem mais inteligentes, consigam entender o contexto, consigam te dar respostas mais precisas. Então tem muita pesquisa e muita demanda nesses cenários. Os principais desafios de um sistema de recuperação são a interpretação das necessidades de informação do usuário, que isso não é simples, né? Não é simples para o usuário expressar adequadamente o que ele quer, e o sistema tem que tentar adivinhar o que ele quer. Ainda que a forma como ele expressou, seja a consulta, seja o que ele falou, ou seja o contexto, ainda que isso não seja claro para o sistema tem que tentar adivinhar e interpretar da melhor forma possível essa necessidade de informação. Aí os sistemas que conseguem oferecer interfaces mais expressivas conseguem capturar melhor isso, né? Então isso é um outro desafio. Seja uma interface na tela, com opções para o usuário escolher, ou seja também uma interface de voz, né, que seja capaz de responder a variações diferentes de um determinado comando, que seja capaz de entender coisas de conversa e seja capaz de entender contexto entre uma consulta e outra. Então, diversos problemas assim. E a organização da informação, né, para possibilitar a resposta eficiente às necessidades do usuário, né? Então, por exemplo, o Google, todo dia ele está navegando pela internet e está coletando vídeos, está coletando imagens, está coletando texto e está organizando essas coisas da melhor forma possível para conseguir responder às consultas dos usuários. No contexto de interfaces de visualização, a gente precisa que elas favoreçam a compreensão e expressão das necessidades de informação do usuário. Eles devem auxiliar na formulação das consultas, devem também oferecer a capacidade de selecionar fontes de informação diferentes, mostrar os resultados de uma forma simplificada e acessível, e devem permitir que o usuário acompanhe o progresso na busca, né? Então, por exemplo, o Google não é à toa que ele é líder em buscas, né, na internet, porque ele trata muito bem todas essas questões de forma simples e direta, né, tenta fazer o máximo possível resolver e identificar sem que a pessoa tenha que manualmente expressar essas coisas, mas ele também, caso você precise reformular ou deixar a sua consulta mais elaborada, ele te oferece recursos para você alterar essas coisas. E quando a gente fala também de interação do usuário com o sistema de recuperação de informação, tem dois tipos de interação que a gente pode distinguir.
O primeiro que a gente chama de lookup, que é o que a gente está mais acostumado com o Google, com a busca do Facebook, ou uma busca dentro de um sistema de uma biblioteca. Então você coloca uma consulta e depois você obtém os recursos, né, sejam imagens, texto, que estão relacionados com essas consultas. Aí é interessante a gente ter a sugestão para complementar essa consulta, né, as sugestões de consultas, expansão de consultas, né? Então, às vezes, procurar não só pelo que o usuário escreveu, mas buscar também sinônimos ou coisas relacionadas, né? E alguns desses sistemas também oferecem alguma linguagem de consulta um pouco mais estruturada, que aí você pode oferecer condições e tal, para que o sistema entenda exatamente o que você quer e construa a sua busca de forma adequada. Aí outro tipo de sistema que também é importante e que também nada disso é totalmente distinto, né? Em geral, a maioria dos sistemas de informação tem uma mistura dessas dois tipos de interface, né? Mas esse outro tipo de interação é o tipo que a gente chama de exploratório, que é onde você não sabe exatamente o que você quer, então você não tem uma ideia fixa do que você está buscando, mas você consegue pegar e usar o sistema e começar a navegar dentro dele até encontrar o que você quer. Aí um exemplo disso é o Wikipedia. Frequentemente a gente até usa a busca e cai numa página, mas para atender completamente a nossa necessidade de informação, a gente não fica só usando a busca. A gente, em geral, tende a começar a navegar pelos links, começar a navegar pelas páginas para entender os conceitos que a gente está querendo descobrir. Né? Isso acontece também para pessoas que trabalham com inovação, que precisam escrever patentes, eles também precisam navegar entre coleções gigantes de patentes para entender quais são os concorrentes, o que já foi patenteado, o que não foi, e em geral é uma interface exploratória. Né? Sempre vai ter uma mistura das coisas. Né? Por exemplo, o Google mistura as duas coisas, a Wikipedia mistura as duas coisas, né? Mas interfaces diferentes vão dar focos diferentes para esses dois modelos de interação. E aqui na exploratória, a gente está tentando sintetizar, né, múltiplos conteúdos para dar espaço, né, ou ferramentas para o usuário navegar entre eles, né? E, em geral, isso está associado com investigações de longo prazo, por exemplo, investigações de patente, múltiplas interações para resolver o mesmo problema. Né? Na Wikipedia, se você está tentando aprender sobre uma área, você vai voltar ali naquelas páginas várias vezes. Né? Então, nesses sistemas também, a gente pode considerar que cada resultado, em geral, vai ser analisado criticamente para o usuário antes da decisão dele se aquilo é relevante ou não. Então, a gente tem um engajamento maior com o usuário do que se teria num sistema de lookup. Bom, e a recuperação de informação também ela está associada a diversas outras áreas. Né? Ela tem uma interseção muito grande com processamento de linguagem natural, uma interseção muito grande com machine learning, e em geral os sistemas de recuperação de informação eles vão envolver esse tipo de coisa. Né? E vários conceitos de recuperação de informação também são conceitos básicos para a gente entender como que a gente faz processamento de linguagem natural, como que a gente representa dados em alta dimensionalidade, representa dados não estruturados, para também que a gente seja capaz de aplicar algoritmos de machine learning em cima desses dados. Então vocês vão ver tudo isso ao longo dos próximos vídeos.